Fala galera, bem-vindo ao meu podcast Shema com Leivão. Um pouco de contexto, Shema significa ouça em hebraico. É a palavra que Deus usa em Deuteronômio quando ele fala ouça Israel. Também é o nome de uma das orações mais importantes dentro do judaísmo, que afirma a fé no único Deus. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a Bispa Camila para o primeiro podcast. Como é que você está, Bispa? Tudo bem? Pô, primeiro, que alegria de inaugurar, Com né? certeza, Vamos lá. Prazer todo meu, cara. Que alegria. Uma vez que a gente gravou e eu te entrevistando, Sim, né? sim. A gente tava falando aqui, pô, a gente ficou 2 horas conversando. E eu gosto muito de podcast nesse sentido, Eu assim, também. da gente ligar e trocar ideia. E que bom poder trocar ideia mais uma vez, né, não? Com certeza, eu também acho. A proposta desse podcast é essa, free flow, sem tópico, sem assunto marcado, sabe? O que a gente quiser conversar. Bora. A gente estava falando um pouco sobre seus 2 filhos, né? Aham. E sobre como é ser mãe, essa experiência. Eu, assim, a minha experiência limitada é com os meus 2 irmãozinhos, o Ben e o Noah, né? E a gente estava falando sobre... como a mãe fica sem dormir, né? Isso é um grande desafio. Eu tava falando aqui que eu cheguei toda bonita, pus a roupa e tal, não sei o quê, né? Tirei do guarda-roupa e vim. A hora que eu cheguei aqui, eu vi que tinha biscoito na blusa, tinha, né, catota de nariz e tal. Falei, bom, sou mãe, né? Não tem jeito. Essa é uma nova fase que eu tô vivendo, tô curtindo demais. Era um sonho, né? Poder engravidar. Eu falo que desde criança eu falava que eu ia ter 12 filhos. 12? E quando eu tava, o Renan, a gente tava paquerando e tal, né, se conhecendo, ele, e aí, você pensa em ter filhos? Eu falei, 12. Aí ele falou que na cabeça dele, ele falou, mano, que mina louca, velho. Abriu uma Aí ele falou, putz, vou ter que conversar melhor pra ver se é ela mesmo, né? Mas aí ele viu que, na verdade, né, o que eu queria mesmo era ter uma casa cheia. Entendi. Era ter gente em casa, era ter criança. Eu gosto muito disso, de família. E ele também tem essa parte da família, ele tem 3 irmãos, mas a galera é muito unida, assim. Então era nesse sentido, né? Sim. E também se der... Né, se rolar mais uns filhos, aí a gente vai embora, Você né? tava falando que você tá querendo o 3º já, né? Sim, eu gostaria de ter 3, 4, se Deus permitir. Eu acho muito legal esse lance de casa cheia mesmo, sabe? Concordo. De ter gente, de ter Natal, aquela coisa da mesa É muito cheia. gostoso, é muito Bom, gostoso. você pode dizer isso de carteirinha, né? Sim. É bom sim. demais, né? Ser família. Com certeza. A convivência em família é uma das, assim, um dos maiores prazeres que eu já experimentei, sabe? De estar entre meus irmãos, entre os meus avós, essa parada de casa cheia, cara, muito, muito gostoso, é muito gostoso. E quando eu tava, assim, solteira, assim, eu sempre pedia pra Deus que a pessoa... Ela tinha que ter esse valor, ela tinha que gostar de família. Ela tinha que gostar de ser família, de querer constituir família e de querer estar, né? Porque a minha família, assim, faz aniversário, todo mundo vai, todo mundo comemora, é aniversário do tio, vai todo mundo pra casa do tio e tal. Então a gente tem muito isso, assim. Eu cresci muito assim, né? Com a família, com os primos. E eu acho isso um barato. Então eu sempre pedi pra Deus, falei, Deus, eu queria ter alguém que fosse família como eu. E Deus atendeu. Hoje a gente tem briga, né? Porque às vezes tem aniversário dos 2 lados, Natal, tem Natal nas 2 famílias, a gente fica, onde vai, né? Mas é gostoso, né? É um problema bom, né? Com certeza, com certeza. E, Bispa, pensando em criar seus filhos nos caminhos de Deus, algo que eu fico muito curioso, porque eu acho que é algo que minha mãe fez muito bem, comigo, com a Carol, tava fazendo com o Ben e com o meus irmãozinhos, e é algo que parece que tá ficando mais e mais difícil de fazer, sabe? Pelo menos essa é a minha impressão, crescendo nesse tempo de tecnologia, nesse tempo onde tudo é tão imediato, sabe? Onde as pessoas têm acesso, sei lá, cara, a internet tem tanta coisa zoada. Às vezes eu passo um tempo no Instagram ou no YouTube, eu me sinto drenado depois, sabe? Tipo, você fica até desmotivado, cansado, porque é uma parada que não te alimenta. Só que isso está constantemente sendo colocado para nós, sabe? Sei lá, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua visão de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor e criar eles como pessoas saudáveis, no geral? E é por isso que, inclusive, muita gente deixa de ter filho, né? Porque fala que o mundo tá horrível e vai de mal a pior e tal. Mas eu acredito exatamente que o mundo está terrível e se nós que somos bons não tivermos filhos bons para beneficiar, para abençoar o mundo, então, de fato, a gente está entregando a toda sorte de malignidade. É um desafio, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho uma rede de apoio grande comigo, né? Eu tenho a vovó que mora, né, mais perto de mim, uma outra vovó que é de Campinas, que eu sou de Campinas. Então, isso demanda muito tempo.
E aí que vem o grande lance, né? Você investir a sua vida na vida de outra pessoa. Sim. Então eu vejo que toda a minha criatividade, toda a minha energia está focada no Isaac, na Bia, para criá-los, para instruí-los da melhor maneira. E criança tem muita energia. Então, nós, como pais, eu como mãe, sou eu que vou direcionar essa energia dele. Onde é que você vai focar? Onde é que você vai empreender aquilo que você está aprendendo? Que louco. Eu gosto muito de usar música com eles, né? Então, a gente inventa a música. Tá. E aí é um jeito de você entreter a criança e também colocar aí os preceitos da Bíblia, né? Porque hoje é difícil de você falar... da religião em si, da espiritualidade em si, de um devocional em si, porque ele não tem cabeça para isso. Claro. Mas todo dia de manhã ele acorda com louvor. Né? Aí ele vai para a escola cantando. A bondade de Deus me seguirá, né? Tal. Sim. E aí tem alguns... Hoje, graças a Deus, tem bastante... a gente tem bastante conteúdo, né? Tem um grupo... que é do YouTube, inclusive, do grupo Três Palavrinhas, que eles fazem os versículos da Bíblia em rock. Sim. E aí o Isaac sabe todos. Aí hoje de manhã ele falou, mãe, põe Id. Aí é uma musiquinha que fala do Id, fazer discípulos e tal. Da hora. Então, assim, de fato, você tem que se inventar e reinventar. Mas a maldade existe, a malignidade existe. E aí os nossos olhos não podem estar fechados, né? Com certeza. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pessoal da intercessão e fiz um jejum específico pela vida da Bia, do Isaac, para que Deus possa protegê-los, principalmente na mente. Acho que quando você fala, putz, fica na internet, a gente fica cansado, exato, porque vem muita informação e a mente fica carregada mesmo, né? Então, é um cuidado de você, então, desprender o seu tempo, investir, pegar aquilo que tem de bom e usar e espiritualmente cobrir a vida deles, né? Eu acredito nessas três linhas, assim. Muito louco. Cara, eu achei muito interessante essa parada que você falou de direcionar a energia da criança. Porque realmente, né? A criança tem uma vontade de fazer tudo, de existir no mundo, de explorar, de entender as coisas. E eu adorei a maneira que você colocou o trabalho do pai e o trabalho de qualquer mentor, né? Em qualquer situação de mentoria, uma situação em que existe alguém com mais experiência direcionando outra pessoa, o trabalho dessa pessoa é guiar, né, direcionar, como se fosse tipo uma lanterna, sabe? Eu acho isso muito louco. Você aplica isso assim, na sua própria vida? Tipo, você tenta se autodirecionar? Porque... Eu acho que o grande lance da educação é você ensinar não a pessoa, não o que pode, o que não pode, mas pensar no porquê pode e o porquê não pode. Eu penso então, muito é isso que a gente tem que fazer. Eu concordo. E o contrário, ele é verdadeiro. Hoje a gente tem uma geração que não sabe por que pode e por que não pode. Então, não quer mais seguir regras. Então, a gente vê um monte de criança mimada, que chora por tudo, que não quer que ninguém mande, que ninguém governe. Por quê? Porque faltou esse direcionar de por que você faz as coisas. Sim. Então, esse é até um perigo que muita gente encontra na religião. Você encontra, às vezes, na religião, algo que fala, isso é pecado, isso não é pecado. Quando eu abro caixinha no meu Instagram, sempre me pergunta, não sei o que lá, é pecado? Isso é pecado, né? O apóstolo também brinca, né? Fazer tatuagem é pecado. Sim. Pra mim sempre vem, ficar é pecado, namorar quem é do mundo é pecado. Eu falo, velho, não sou eu que determina o que é pecado e o que não é. Olhe pra você, olhe pra Deus e resolva isso dentro de você. Então, eu acho que o trabalho da educação e o trabalho que a gente tem com essa geração é isso também. De você levantar questionamento. A geração vem com dúvidas, vem com incertezas. E a voz que faz a diferença é a voz que faz pensar. Putz. Se você for olhar para Jesus, Jesus teve destaque exatamente por isso. Porque a galera pregava a lei e falava, isso pode, isso não pode, segundo a lei de Moisés. Aí Jesus vinha com uma resenha. Quem de vós ama o próximo? Vou contar uma história para vocês. Saiu um cara que foi assaltado no meio do caminho, passou um levita, passou um sacerdote, mas aí passou um cara bem improvável, esse cara ajudou. E aí, o que vocês acham sobre isso? Então a galera, tipo assim, caramba. Não sei, você não vai direcionar, você não vai mandar, você não vai falar, você não vai pôr o cabresco. E aí Jesus explodia a cabeça da galera. Eu concordo. Então, eu acho que hoje o nosso papel é esse.
tanto na educação de filhos, quanto no desenvolver da nossa fé cristã, quanto no meu papel como pastora, como líder, com certeza. é você fazer as pessoas pensarem. Desenvolver um pensamento crítico na pessoa. Porque é impossível você passar para a pessoa vamos dizer, o livro completo de regras, porque sempre vai haver novas situações, né? As coisas que a gente lida hoje em dia, por exemplo, que a gente mencionou, redes sociais e tal, não é algo que se lidava, por exemplo, 50 anos atrás. Então, o que você falou, você nunca vai poder preparar a pessoa absolutamente para todos os ambientes, em termos de, assim, dar para ela o que fazer e o que não fazer. Mas o que você pode desenvolver na pessoa é o pensamento crítico. Né? É a maneira de considerar, baseado no entendimento que ela tem da Bíblia, dos valores que ela tem como cristã. Poxa, será que isso é uma parada que alinha ou não? Eu concordo com você, 1% que foi isso que Jesus fez. Né? Uma das paradas que Jesus mais fala, né, é sobre os fariseus, os saduceus, o pessoal que conhecia a lei muito bem, mas não entendia o porquê. Né? Não fazia tipo, pelo espírito da lei, sabe? Não entendia o porquê essa lei existia, porquê era desse jeito e não de outro. Eles só faziam. Eu concordo 1.000.000% que eu acho que isso, assim, para crianças, né? Você como mãe, mas também para nós mesmos, sabe? Eu acho que muitas vezes é mais fácil você querer só saber, o que eu faço, o que eu não faço. Né? Porque o pensamento crítico é um pouco desconfortável, sabe? Sim. Porque você assume a responsabilidade, né? Sim! Porque às vezes se não dá certo, você fala verdade. assim, mas a culpa é da minha mãe, que não deixou, ou que falou, ou que falou pra eu fazer desse jeito. A culpa foi, porque o meu pai falou assim. E quando você fala assim, tá, o que você acha, o que você resolve, você coloca a responsabilidade para ser assumida. Sim, 1.000.000%. E é aí que a gente amadurece. É aí que a gente cresce. É aí que a gente começa a desenvolver a maturidade cristã e a maturidade de vida. No geral, sim. Porque se você pegar uma pessoa que, até hoje, depende do pai e da mãe, ela, de fato, tem dificuldade de tomar decisão. Tem dificuldade de namorar, tem dificuldade de arrumar o emprego, tem dificuldade de entender que curso vai seguir na vida. Com certeza. Então, o que você precisa? É você que vai decidir. Mas se der errado, show, culpa deu sua. errado, tudo bem. É o que eu falo pro Isaac. O Isaac fala... Mãe, caiu a água, molhou. Calma, filho, tudo bem. Tudo bem. Molhou, a gente troca de roupa, fica uma roupa seca, segue bebendo no copo, tá tudo tranquilo. É verdade. Então, a gente tem que saber que errar é bom, desde que você assuma a responsabilidade. Com certeza. Né? Então, a fé cristã, ela é baseada nisso. Você assume a sua responsabilidade, porque Deus não nos fez com cabresco. Deus nos deu o livre-arbítrio. Sim, então, eu concordo. É você que decide. Se Deus quisesse que a gente ficasse, né? Não, Ele quer que a gente, de coração, tome as decisões por Ele. Né? E aí, isso é um grande lance. E aí, esses dias eu estava conversando com a Bispa Fê, e ela falou isso. Falou, eu consegui educar o Deivão e a Carol, ao ponto de hoje eles morarem fora. E, cara, eu não fico preocupada, porque eu sei quem eu eduquei. Sim. Eu sei quem eles são. Sim. Então, ela pode soltar, claro, na intercessão, sabendo o que está acontecendo. Sim. Mas, velho, você lá onde você mora, é você e Deus. Exato. Cacá, é ela e Deus. Então, ela estava despertando nesse sentido. Camila, eduque seu filho para que amanhã, quando ele for estudar fora, para que amanhã, quando ele sair, você não precise ficar com medo do que vai acontecer. Com certeza. Você vai ter a certeza do que rolou. E aí, esse é um ponto que aplica na religião. Porque tem muita gente que cria e forma para si, e quando a pessoa desenvolve um ponto crítico, a pessoa, não, mas não é assim, hein? Não, cara, ela está desenvolvendo, deixa ela questionar, deixa ela perguntar, deixa ela entender. O fato de questionar não quer dizer que ela só está aprendendo, ela só está se desenvolvendo, né? Então... Eu concordo 1.000.000%. E eu acho que essa parada sobre o pensamento crítico adicionar responsabilidade é muito importante. Eu acho que muitas vezes existe um pensamento que, para você atrair a juventude para Deus, para você pegar os jovens e a moçada, tem que deixar o evangelho mais fácil. Menos responsabilidade. Não fala do que você precisa fazer, fala só das bênçãos, sei lá. Você vê um pouco disso? Tipo, poxa, vamos só falar da parada que atrai, vamos só falar de uma parada que tem um pouco menos conteúdo para o pessoal entender. Mas eu acho que é completamente o contrário. Eu acho que, assim, principalmente os jovens, eles querem mais responsabilidade, sabe? Pelo menos dessa maneira que eu sinto, e as pessoas à minha volta, eu enxergo isso. Que eles querem do evangelho, assim, uma missão mesmo, sabe?
Eles querem ver o evangelho profundo. Eu acho que isso que realmente atrai a pessoa. Porque, no fim das contas, a fé preenche um vazio no coração da pessoa. Um vazio que é, por que eu tô aqui? Por que eu existo? Por que as coisas são da maneira que elas são? Qual o sentido da existência, né? E, cara, esse é a pergunta mais profunda. E não tem como você responder ela de uma maneira adequada não entrando na profundidade que requer. Entende o que eu tô falando? Sim. A Bispa Sônia tem um louvor que ela fala assim: sou preso da esperança que liberta e faz viver. Muito louco. Tipo, eu sou preso de algo que me liberta e é por isso que eu vivo. Mas eu sou preso no quê? Nessa fé, nessa convicção. Sim. Hoje, a gente vê essas facilidades deixando você liberto, mas sem essa consciência do que te prende. Com certeza. O que me prende é a vida em Deus. E a principal... eu falo que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Deus, ele entende quem o ama a partir daqueles que o obedecem. Isso é desde o Gênesis. Falou, cara, eu quero relacionamento com você, eu quero estar junto com você, você pode fazer o que você quiser. Mas uma coisa só você vai precisar para se relacionar comigo: obedecer. E aí hoje, quando você fala de obediência, com uma geração que muitas vezes não aprendeu isso em casa, os caras falam, mano, eu não quero isso, eu não quero ser preso, eu quero só essa liberdade. Existe essa ilusão, né? Que as regras prendem, que as regras limitam. Na verdade, é o contrário. E a obediência te faz você ser quem você é. A obediência te mantém vivo. Nossa, esse que é o ponto. Muito né? louco. Então, é você ter a consciência de que Deus está acima de todas as coisas e tudo que ele faz é para o nosso bem. E é o exemplo que eu dou também, usando a vida dos meninos, né? O Isaac está aprendendo a abrir... aprendeu a abrir a porta e chamar o elevador. Então, assim, se você deixar a porta destrancada, ele desce tranquilamente. Só que ele tem 2 anos. Sim. Então, esses dias eu estava com a Bia e tal... E aí chegaram em casa, eu falei, fecha a porta, senão o Isaac sai. Eu falei, não, imagina que ele sai. Aí o Isaac já estava dentro do elevador. Meu Deus do céu. Vai, porque ele sai. Por que eu não posso deixar ele descer o elevador? Pô, que legal, ele se desenvolveu, ele aprendeu a pedir o elevador. Ele aprendeu a abrir a porta. Cara, porque ele só tem 2 anos. Ele não está pronto ainda. Isaac alcança a gaveta de faca. Então eu falo, aí você não pode mexer. Pô, por que eu não posso deixar ele mexer com a faca? Esses dias eu peguei a faca da mão dele, aí ele, solta, mamãe, solta você. Aí ele, ficou desesperado. E aí eu ouvi a voz de Deus assim, às vezes você é assim também. Tem coisas que eu falo que não é o momento de você usar e você se desespera achando que eu tô tirando algo de você. Nossa, muito. E eu só estou te preservando. E eu só estou te protegendo. Com certeza. Alguns acessos Deus tira das nossas vidas pra gente não se perder. Então, você não pode pegar o elevador se você só tem 2 anos, porque você não sabe para onde ir chegando lá embaixo. É verdade. Pode ser que alguém te sequestre. E nas nossas vidas também. Sim. Às vezes alguém vai te sequestrar emocionalmente. Com certeza. Sequestrar os seus pensamentos, sequestrar as suas ideias, os seus valores. Então, enquanto você não consegue ter essa autonomia e esse poder de decisão, então você vai ficar onde você tem que ficar. Com certeza. Fecha e tranca a porta. Então, a vida com Deus é um pouco disso. Mas não sou eu que tenho que falar, fecha e tranca a porta porque é pecado. Não, você vai ter que desenvolver essa relação de filiação e paternidade. Exato. Você entendeu? E esse é o teu relacionamento com Deus. Não vai ser uma pessoa que vai poder te falar, né? Isso que tem... o que a gente estava falando antes. É isso que você pode fazer, isso que você não pode. Daqui a um tempo você vai poder fazer isso também. Não. Esse é um relacionamento que você tem que ter com Deus, né? Eu vejo muito isso. Assim, essa parada que você falou de você ser sequestrado, né? Muitas vezes nós somos sequestrados até pelos nossos próprios hábitos, né? Poxa, eu tenho que deletar YouTube, Snapchat e Instagram do meu celular. Realmente, tipo, deletar os apps quando eu vou pra faculdade. Porque eu sei que se aquilo tá no meu celular, eu vou gastar tempo naquilo. E não é uma parada que eu quero, não é uma parada que eu nem tenho tempo pra gastar, sabe? Então, essa é uma parada que eu entendi de Deus. E tá lá na Bíblia em algum lugar. Não uses redes sociais em tempo de aula. Tipo, não, entendeu? E, cara, é um pecado eu assistir um vídeo no YouTube? Também não. Sim. Mas é um pecado, por exemplo, quando eu passo muito tempo lá e jogo aquele tempo fora, quando eu poderia estar, por exemplo, aproveitando alguma oportunidade ou gastando aquele tempo fazendo algo produtivo. Isso eu já enxergo como um pecado. Porque eu tô jogando no lixo algo que Deus me deu, né?
O seu tempo, né, velho? Exato. A coisa mais preciosa que a gente tem na vida, aliás, a coisa mais preciosa, e todo mundo sabe disso, porque hoje todo mundo compra o tempo das pessoas. A propaganda hoje em dia, a comunicação hoje em dia, nada mais é que é pegar o tempo do Dave, o tempo da Camila, a atenção da Camila. Então, de fato, o tempo é a única coisa que a gente tem. O passado você não tem mais, é história. O futuro você não sabe. Sim. Então, a única coisa que Deus te deu hoje é o seu tempo. O que você faz com o seu tempo? Eu não acho que é pecado, mas é uma grande distração. Sim, exato. E quanto mais distraído você está, mais longe do propósito você fica. Com certeza. Eu acho que é a segunda pergunta que todo mundo me faz quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram. Como encontrar o meu propósito? Como encontrar o meu chamado? Sim. Falo, cara, elimina todas as distrações da sua vida. Porque é uma parada tipo prova, né? Já fez prova de múltipla escolha. Você começa sempre assim, isso aqui não, isso aqui não é. Essa aqui não é. Essa aqui eu tô na dúvida. Chamado e propósito é a mesma coisa. Elimina o que você sabe que não é. O que não faz parte do seu propósito. O que não faz parte daquilo que o plano de Deus para você. Elimina o que te distrai e você vai estar mais perto da tua missão. Muito real. Né? Eu também tive essa experiência de deletar um pouco o Instagram. E vi que falei, nossa, né, que alívio. Realmente. Mas também sinto a necessidade de voltar, porque é o meio da gente falar também com essa geração. Sim. Mas distrai muito. Se você não souber dosar, você está se perdendo. Você está dando um tiro no pé, né? Com certeza. Então, a galera precisa saber ter esses momentos, assim, de agora pode, agora não pode. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou mais pegar, com assistir certeza. E tudo mais. Né? Essa parada do propósito é muito interessante. Na minha idade, né, a pergunta da vida da pessoa é: quem sou eu? O que eu devo fazer? Sabe? E eu acho que essa parada de você desenvolver seu propósito, você só consegue achar teu propósito fazendo. Né? Exato. Só que você só tem um certo tanto de tempo. Você pode fazer um certo número de coisas. E se você continuar fazendo as coisas que você sabe que não te levam ao teu propósito, você não vai sobrar tempo para você fazer as coisas que vão te levar a descobrir qual é. Então eu concordo, 1.000.000%. Poxa, elimina as coisas da sua vida que são perda de tempo no sentido que elas não estão te levando para onde você quer chegar. Né? Vamos pensar em Jesus. Jesus veio para a Terra. Cara, ele podia muito bem escrever um evangelho segundo Cristo. Ele podia ter escrito cartas. Ele podia ter escrito de Gênesis a Apocalipse. E falar assim, olha, eu sei que Moisés escreveu, mas tipo, eu sou Jesus, né? Ele podia ter escrito um livro. Com certeza. Mas ele não fez isso. Por quê? Não fazia parte da sua missão. É verdade. Jesus podia ter construído um templo. Afinal de contas, Davi construiu, Neemias reconstruiu. Afinal de contas, Salomão levantou. Mas por que ele não construiu nenhum templo? Porque não fazia parte da sua missão. Ele não resolveu o problema da fome mundial. Tanto é que ele fala assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. E ele podia dar pão para todo mundo. Ele podia resolver a pobreza, dar dinheiro e condição. Ele podia trazer um equilíbrio social e econômico. Por que ele não fez isso? Porque não fazia parte da sua missão. É verdade. Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Às vezes você quer fazer coisas que não que seja errado, é aquilo que a gente está falando. Jesus podia ter feito, mas ele não fez. Por quê? Qual que era a missão dele? Morrer na cruz, falar da salvação, mas mais do que isso, se relacionar com as pessoas. Como um ser humano. E que elas registrassem, então, o que elas estavam vendo dele. Eu gosto muito do The Chosen, né? E tem um episódio lá que Pedro fala para Mateus, para de ficar escrevendo, né? Nada a ver, ninguém vai ler isso aí. E aí Mateus fala, não, tipo, isso é muito importante, deixar tudo registrado, o que está acontecendo e tal, não sei o que, não sei o que. Então, a Bíblia é um livro de registros de pessoas que andaram com Deus. Sim. E Jesus fez a questão de deixar isso pra gente. Registre o que você está vendo. É verdade. Registre o que você está ouvindo. E no final da caminhada de Jesus com os discípulos, eles falaram, como é que nós podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto, vivido, escutado? Então, se você quer encontrar o seu propósito, não faça o que não é para você fazer. E aí, você que está me assistindo, olha aqui para mim, você sabe que tem coisa que não é para você fazer. Exato. Você pode não saber a sua missão claramente. Mas você sabe que tem coisa que não é pra você ver, que não é pra você ouvir, tem roda que não é pra você sentar, tem amigo que você já devia ter dispensado, tem relacionamento que você não devia manter, mas você gosta.
você se distrai. E aí você se perde. Com certeza. Né? Então, às vezes você fica escutando um monte de podcast, um monte de gente, tal. Cara, no fundo, nós sabemos. Com certeza. E isso vem daquilo que a gente vai desenvolvendo, que é exatamente o pensamento crítico. O relacionamento de pai com filho, pai com filha, Deus com nós. Concorda? 1.000.000%. Como é que foi o seu relacionamento com Deus, Bispa? Como é que foi a tua caminhada com Jesus, assim? De onde você desenvolveu essa vontade de servir na igreja como uma líder? Isso desde criança? Teve um momento em que você recebeu esse chamado? E no geral, assim, como é que foi a tua caminhada com Deus? É uma construção, né? Eu vim de um lar cristão também. Os meus avós, a minha mãe, meu pai, sempre tiveram essa vertente de servir a Deus. Sim. Então eu lembro da minha mãe me levando para comunidades onde ela fazia fantoche para as crianças e falava de Jesus. Então eu já fui me despertando para aquilo que era comunicar Jesus para as pessoas de forma criativa. Sim. Então ela e meu tio tinha teatro de fantochinho, né? Então eles faziam em comunidades e tal, e depois entregava o lanche, e a igreja em si entregava depois a cesta básica. E eu fui crescendo nesse ambiente, né? Eu cheguei na Renascer com 10 anos de idade, junto com a minha família. E eu lembro que o meu primeiro domingo no Kids, né, a tia falou, olha, e vai ter um evento do Kids assim, um evento do Kids assim, assim, assim. Então foi despertando em mim a vontade de estar nesse ambiente, porque era um ambiente alegre, feliz, de festa, de curtição. Então eu lembro que eu voltei e falei, nossa, mãe, a gente tem que voltar no sábado, porque sábado vai ter uma festa das crianças, tal. Sim, e a minha mãe, você tá gostando daqui? Eu falei, tô. Ela falou, então a gente vai ficar. Minha mãe já acompanhava o trabalho do apóstolo, da bispa, que faziam aqui em São Paulo. Então, logo que chegou a Renascer em Campinas, a gente começou a frequentar. E, assim, a gente começou e já... Eu lembro que minha mãe, no outro dia, já estava ajudando nessa festa que a gente tinha acabado de saber, né? Acabado de descobrir. Eu fui conhecendo, então, Jesus desde o Kids mesmo, a partir das histórias que a gente aprendia quando criança. E eu tive a minha primeira experiência, assim, com o Espírito Santo... quando eu tinha uns 11, 12 anos, na minha adolescência. Que, de fato, eu vi que Deus existia. A primeira experiência assim, que eu tive real com Deus foi uma oração que um cara fez e eu caí no Espírito sem ninguém pôr a mão em mim. Caramba! Então, ele soprou, né? Tava tendo uma pregação especial. O cara, receba o Espírito Santo. E aí eu falei, como assim? Eu caí, né? E aí eu falei, cara, essas histórias da Bíblia... elas falam de um Deus que é real, porque eu acabei de sentir. E ele acabou de me derrubar, velho. É muito louco. E aí eu falei, demorou, é isso que eu quero da minha vida. Então eu sempre tive essa facilidade de buscar de Deus e de ouvir Deus, ou de receber sinais de Deus, ou de receber respostas mesmo de Deus. Então isso vem desde que eu sou criança. Entendi. Então sempre foi desenvolvida em mim essa coisa de servir, de estar junto, porque veio meio que um valor da família. Sim. E aí eu encontrei na Igreja Renascer essa multiforme graça de servir a Deus, né? Então, servir a Deus através da música, servir a Deus através do meio social, servir a Deus através da profissão, né? Quando eu precisei decidir a minha profissão, eu lembro também que eu busquei conselho no pastor, e aí na pastora que cuidava de mim, ela falou, olha, busca de Deus. Porque Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Aí eu... né? Porque a gente sempre quer a resposta pronta. Porque a gente tá falando antes. Poxa, você não podia só me falar? Eu só podia falar, né? Eu estava entre comunicação e arquitetura. Tipo, nada a ver. Porque era exatas e social. Poxa, real, né? Aí eu falei, nada a ver. E aí eu lembro que eu falei, Deus, então se o senhor fala, então bora falar, né? E eu lembro que Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava na igreja. E aí o pastor falava assim, a Camila vai cuidar do Ministério de Comunicação. Caramba. Né? Então eu entendi que Deus ia me usar através da forma de eu me comunicar. Então isso ia ser também a minha área profissional. Que louco. Então em tudo Deus foi me falando. Eu gosto de falar sempre com o pessoal o pessoal sempre gosta de falar de relacionamento, né? E eu lembro que no meu primeiro... eu queria namorar, né? Primeira vez, meu pai não queria deixar de jeito nenhum. Vai namorar, tal. E eu falei, não, eu vou namorar. E aí, eu perguntei pra minha líder, e aí eu já tinha um cara que eu tava mais ou menos assim, querendo. E aí ela falou, não, cara,
não, é fria. Eu falei, mas a minha líder também, né? Não quer que namora ninguém, quer que ninguém namora. Aí eu falei, não, eu vou ouvir no culto. Aí no culto você vê, Deus tem um livramento, Deus tem, né, não sei o quê. Mas esse culto também, que eu vim nada a ver, eu vim no tema errado do culto. Eu tinha que estar na celebração da família. Né? Aí eu orava e não sentia paz. Aí eu fiz aquele lance de abrir assim a Bíblia, né? E abriu a Bíblia num texto de Provérbios que fala assim, a mulher apaixonada é louca e não sabe de coisa alguma. Pô, aí eu falei, mano... falei, nossa, me chamando de louca na cara dura. Então, assim, eu sempre tive essa facilidade de ouvir Deus. Que loucura, cara. De Deus, assim, falar claramente, tipo, não é. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a namorar e me lasquei, assim. O cara namorava... Você ainda namorou? Namorei, mas eu queria, oxi. Pô, namorei, mas só faltou Deus vir te falar. E aí, se liga, a pessoa namorava comigo e com outra ao mesmo tempo. Aí eu falei, poxa vida. Mas Deus falou, mas eu não avisei, né? Aí entrei no outro versículo, né? Eu fiz a ferida e eu... falei, Deus, eu fiz a ferida, o Senhor sara, né? Então, eu tive essa facilidade. Então, você que está nos assistindo, ouvindo esse podcast e tal, cara, Deus, ele fala. Fala muito. E esse que é o grande lance. Deus, ele fala muito. Desde coisas pequenas até grandes decisões que você tem que tomar. Sim. Você só precisa se aproximar dele e começar a ter experiências com ele. Exato. Você vai ver que não é coisa da sua cabeça. Não é. Então, é isso que é legal, essa construção. Desde que eu ouvi quando eu era criança e fui experimentando na minha adolescência até hoje, eu vejo que é real. Tem muita gente que está na igreja e não tem um relacionamento real com Deus. É muito importante. Então, eu acho que é isso que você precisa começar a buscar. Para você entender chamado, propósito, você tem que... A primeira vez que Deus chama o homem foi no Éden. Primeira vez que fala assim, Deus chamou o homem, foi Deus chamou Adão. Adão tinha acabado de errar. E Deus fala assim, Adão, onde você está? Cara, Deus sabia onde ele estava. Claro. Mas ele fez questão de chamá-lo. Então, Deus sempre está nos chamando para um tempo de comunhão, para um tempo de intimidade. Ele está sempre nos chamando para mostrar caminho, para dar direção. Aí é a gente que decide. Que louco. Não, realmente, Deus fala conosco. A gente tem que se abrir para estar em comunicação, em comunhão com Ele. E assim, na minha experiência, Deus fala comigo, já falou comigo em sonhos, já falou comigo em visões, mas Deus fala comigo também... Cara, no dia a dia, sabe, nos detalhes, eu penso muito que é a maneira em que Deus falou com Elias, quando ele saiu da caverna, sabe? No sussurro. Tipo, às vezes só um sentimentozinho, às vezes eu coloco pra Deus assim, tipo, Deus, olha, se for da tua vontade, que essa oportunidade se abra. Se não for, não vai se abrir, tá ligado? Aí, cara, acontece que não abriu. Tipo assim... Eu não posso provar que foi Deus que fez isso ou não, mas dessa forma ele falou comigo. Faz sentido? Cara, eu vejo Deus falar comigo em umas coisas tão bizarras que se eu falar pra você... Que, né, o meu esposo, ele dá aula, ele acorda tipo 5 horas da manhã, né? Esses dias Deus falou assim, ó, pega o telefone porque a aluna dele não vai e avisou, e ele tá saindo sem ver o celular. Eu falei, ai, coisa da minha cabeça. Falei, não, vou dormir, porque era 5 horas da manhã, né? Aí Deus pega, tal. Falei, ai, Senhor, é o Senhor que tá falando comigo, pra eu falar com o Renan. Eu falei, tipo, não, nada a ver, não é possível. Não fiz. Aí o Renan falou, cara, você viu meu celular? Pô, vê se a pessoa mandou mensagem. Eu falei, eu não acredito. É possível. Aí eu olhei, às 5h40, a hora que Deus estava falando comigo, a pessoa estava mandando mensagem. Que loucura. Cara, é coisa da minha cabeça? Não, porque eu estava dormindo. Eu nem estava nem aí. Então, eu, Camila, você pode falar o que for. Para mim, vai ser a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, ele é meu amigo. Sim, exato. Ele é Jesus do meu lado. Eu lembro que quando eu era criança, eu era adolescente, né, não criança, que eu ia de ônibus sozinha para a escola. E eu estava querendo desenvolver esse lance de ser amiga de Deus. Eu falei, eu sou amiga de Deus? Eu sou uma pessoa que Deus vai querer falar de qualquer jeito, assim, e nós vamos tirar onda, porque eu não acho que Deus só vai falar de coisas sérias. Eu quero que Deus brinca comigo. Claro. Eu quero inventar uma brincadeira e Deus vai brincar. Sim. E aí, então sempre tinha eu passava por o ônibus, né? E sempre tinha um relógio. Eu falava, Deus, então vamos brincar de hora. Aí eu falava assim, agora é 11h50. Aí na minha cabeça vinha 11h52. Aí eu, será, Senhor? A hora que passava 11h52, Deus, não vale que o Senhor sabe todas as coisas, né? Mas no outro dia eu falava, vai, Deus, vamos brincar de hora. Eu aposto que é 11... Aposto assim, né? Se pegar esse corte aí, vai falar, a menina que apostava com Deus. Lá mas vai, também, velho. Não, o pessoal entende, entende. E aí eu ia fazendo desse jeito. Que doideira. Camila, não, nada a ver, meu. E outra, se eu usar Deus pra isso, você acha que Deus é isso? Cara, é isso que é o lance. Eu, então, desafio você
a ter os seus momentos com Deus, de entretenimento, de diversão e de resolução de coisas. De amizade mesmo. Eu tô falando uma coisa bem boba, eu confesso pra você, é bobo. Claro. Mas eu tinha esse momento. Mas pra mim era o meu momento com Jesus, que eu brincava. Mas de uma certa forma, eu acho que isso é muito importante. Sim, porque eu concordo. Muitas vezes as pessoas pensam, tipo, cara, eu não sou digno de falar com Deus. Ou a maioria das situações da minha vida não são dignas de eu orar, ou de eu pedir uma resposta de Deus e tal. Mas, cara, Deus não é só o criador de tudo, a maior coisa que existe, sabe? Deus também se disponibilizou para ter um relacionamento íntimo conosco. Exato. E um relacionamento íntimo, um relacionamento de amigo, não é um relacionamento que só vem à tona em coisas muito sérias, em crises. É um relacionamento do dia a dia, cara. Do dia a dia. No meu cotidiano, raramente todo dia acontece uma parada, entendeu? Que vai mudar a minha vida. Meu dia a dia, normalmente, é tipo... É o que você falou. Poxa, que horas são? Vou brincar de horas, sabe? Ou ligo para um amigo meu. Cara, poxa... o meu treino ontem foi difícil, eu tô meio dolorido, pra subir essa escada foi ferrado. Tipo assim... Falar essas coisas pra Deus, também você constrói uma intimidade. Sim. Porque o que você tá falando pra Deus? Deus, olha, eu tô me abrindo pra você se relacionar comigo, mesmo essas coisas pequenas. Porque eu quero a tua amizade. Sabe? Porque e o maior erro que a pessoa pode ter é achar que Deus só vai estar na igreja, ou Deus só vai estar... Ah, beleza, então no ônibus fica pensando besteira. Exato. Então pega o seu celular e fica vendo a vida dos outros. Eu resolvi construir um relacionamento com alguém que eu acredito que existe, que fala comigo e que tá ali do meu lado. Se eu tivesse um amigo físico ali do meu lado, eu ia falar, mano, vamos brincar, vamos apostar que hora que é. Pô, se Deus tá aqui comigo, ele é meu amigo, Deus, bora brincar então, que o senhor que tá aqui é nós. Não, com certeza. Então a gente tem que ter essa... Claro, lembrando que Deus é Senhor, lembrando que Deus é Rei. Toda reverência e o temor. Sim, mas assim, tendo leveza, né? Com certeza. Porque Deus também é Pai. Com certeza. Né? E Ele quer estar junto com a gente em todos os momentos. E Jesus se fez humano para que Ele possa se relacionar conosco como humanos. Né? Muito louco. A gente vê em várias ocasiões em que Jesus sente sentimentos de humano. Quando Lázaro morreu, por exemplo, ele chorou, sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou, talvez pela morte de Lázaro, talvez pela empatia das outras pessoas sofrendo, mas, de qualquer forma, imagina essa parada. Jesus é Deus. Jesus chorou. Quer dizer, Deus chorou. Que loucura, cara. Mas eu enxergo isso exatamente como, assim... A forma de Jesus falar para nós, de Deus falar para nós, eu quero me relacionar com você em tudo, sabe? Se você for pensar, tá, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, então parece até meio bobo ele chorar por isso. Mas, cara, ele chorou. Quer dizer, Deus está disposto a estar conosco em todas as coisas. Sentir, né? Nada é bobo para Deus, nada é muito pequeno, ele quer estar conosco em tudo. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu fiquei muito curioso. Diga-me. A banda que você tinha, Sônia. Sério? Eu quero muito saber. Porque eu fui pesquisar vários vídeos de você cantando no... Que fita, hein, velho? Do Gospel Singer, foi? Gospel Singer. Cara, e aí? Aí o cara mete assim, que não é da minha época. Mas o Rodrigo já produzia. Aí, ô. Cara... Falei, como foi essa parada? Se liga, a Rede Gospel fez o Gospel Singer, né? E aí, a gente, como igreja, tinha que participar. Então, veio uma direção de que a gente tinha que ter em todas as estaduais uma banda representando. E eu falei, lascou, porque aqui em Campinas não tem banda, né, meu? Tá. E aí, o Bispo Dani falava, tem que ter banda, tal. Aí eu falei pros caras do louvor, eu falei, putz, monta uma banda aí comigo aí e tal. Eu queria montar uma banda de rock. Aí os caras já estavam ensaiando e tal. Tinha os caras que gostavam de rock, vambora. Legal. E a gente começou a fazer um som legal. Legal. E aí eu falei, bom, então bora cadastrar lá e tal. Só que a gente não tinha nome. De onde ser Sônia? E aí, o baterista falou assim, cara, não briguem comigo, mas eu fiz uma parada estratégica pra chamar a atenção no nome da banda. A gente, mano... Aí ele fez assim, o nome da banda é Sônia. Pô. Aí a gente, não, mano. Ele falou assim, você vai ver. Velho. Aí eu falei, mano, ele falou, não. E Sônia, já fui pegar a raiz da palavra, quer dizer sabedoria. Agora você se vira. Aí eu digo, mano, como você é uma banda de rock? Você falando de sabedoria. Aí eu falei, Sônia. Eu falei, mas na minha cabeça, eu falei assim... De boa, porque assim, ninguém vai chamar a gente, é só pra ter o cadastro e tal. De repente,
a banda Sônia foi chamada, tal. Eu falei, vocês estão brincando. Eu falei, gente. Eu falei, não, mano, que vergonha. Não, hora que eu bati o olho e falei, Sônia, e aí eu não falei, é possível que é coisa da minha avó. E aí vai, mas no fim, ó, nós todos éramos levitas, né? E aí a gente falou, vai ser um jeito também de homenagear a bispa, né? Nós somos todos levitas, estamos aí, né, sendo abençoados por ela. E aí ele ainda falou assim, sabe por quê? O apóstolo sempre fala assim, olha, tem mais uma criança que nós vamos consagrar com o nome de Estevão. Olha, aqui mais um Estevão. E a bispa sempre fala assim, ó, não tem uma Sônia. Aí ele falou assim, ó, filho eu não garanto, mas a banda... Aí, velho, a gente fez a banda Sônia e aí meio que chamou a atenção e tal. Mas mais que chamar a atenção, porque também se a banda fosse ruim, não ia chamar tanta atenção. Sim. Os caras tocavam bem. E eu engano bem. Aí, velho... Engana nada, aí a gente bem, pô. Engano bastante. Eu vi teu aí vídeo. a gente acabou fazendo e sendo um dos finalistas. Top. E foi muito legal, porque daí a gente veio para São Paulo e depois futuramente acabei apresentando o Gospel Singer, conhecendo outras bandas. E aí, por conta disso, quando ele ter feito, vamos dizer assim, essa brincadeira, essa homenagem... Eu, de fato, fui procurar. Falei, será que Sônia quer dizer sabedoria mesmo? Eu falei, Aí, de novo, falei, Deus, mano, eu não vou fazer nada que não tenha propósito e que eu não veja o Senhor nisso. Tá. E aí, eu joguei, então, versículos com sabedoria. Falei que eu quero uma base na palavra. E aí, o primeiro que deu foi assim... Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E usa as sábias para confundir os loucos. Usa quem não é nada para confundir quem é tudo. Usa os mais frágeis para confundir os mais fortes. Aí eu falei, uau, então bora viver essa loucura que foi a banda Sônia. E foi uma loucura, mas foi legal, porque a gente fez vários shows, a gente tocou em marcha. Então é muito legal, assim, você vê aquela multidão. Muito louco. Na época, o Thales estava super no auge, assim, e a gente abriu alguns shows do Thales, assim, louco! Mais de 10 mil pessoas. Que da hora. Então aquele público querendo ver o Thales, e a gente entrava no rock, todo mundo, demorou, vamos no rock também. E aí depois eu acabei gostando disso, acabei fazendo algumas músicas solos também no rock, né? Da hora. Tem no YouTube, Camila Boim, tá rolando aí pra quem quiser, depois segue lá. E aí foi isso, mas se eu puder dizer pra você, eu vou parafrasear o apóstolo Paulo. Eu fiz de tudo pra ganhar alguns. Então, foi muito legal, porque com a banda também a gente tinha a oportunidade de falar de Jesus. A gente foi em alguns bares também, eventos que não eram cristãos, e a gente ia como a banda. Sim. E lá eu já falava de Jesus e todo mundo, nossa, é banda de Jesus, é banda cristã. E eu ponho a mão no teu coração, entrega para Jesus Cristo agora a tua vida. Ele foi o primeiro que fez a pedra rolar, e hoje a pedra tá rolando, e receba aí esse rock and roll e tal. E a galera aceitava Jesus assim e tal, e muita gente me encontra até hoje, pô, eu fui no show da banda Sônia, eu achava mó legal e tal. Eu falei, mano, que fase, né, da vida legal. Muito louco. Então, assim, curti muito, assim, foi algo despretensioso, de verdade. Sim. Mas algo que fez a gente ter uma experiência bem legal com o evangelho, através da música, levar Jesus Cristo. Que louco, não, muito da hora. É muito louco, Já cara. fiz de tudo nessa vida. Não, isso é muito legal. Poxa, Bispa, eu vejo em você realmente essa parada de viver o ex-me aqui, sabe? Você topa tudo, tá ligado? Eu acho isso muito da hora. De onde você desenvolveu isso? Essa atitude assim, cara, se é pra ter banda, vamos ter banda. Se é pra ir pra cá, vamos pra cá. Se é pra fazer isso, vamos fazer isso. Filho, sabe? Até nisso. Isso é um ex-me aqui, de uma certa forma, sabe? A gente tava falando um pouco antes de começar a gravar, que filhos são um grande desafio. Eu vi uma frase um dia da Bispa Fê, e ela falou assim... Eu acho até que foi uma frase... Eu lembro que na época ela falou que ela comentava isso com o Tid. E ela, é uma frase que diz assim... viva intensamente cada dia, mas viva um dia de cada vez. Louco. Então, é você, de fato, ter intensidade e intencionalidade em tudo que você vai fazer. Mas calma, respira. Vive um dia de cada vez. Não queira viver... Ai, será que vão gostar? Isso é futuro. Faz o presente. Mas e se ninguém curtir? Isso é futuro. Focar muito no agora, Vive o presente. Vive intensa. Se você der o seu melhor no presente, mesmo que ninguém gostar, você gostou de viver isso. Então viva assim. Muito. E eu faço isso. Então, assim,
vamos gravar um podcast. Você pode ter certeza que eu tô mó felizona aqui. Eu tô feliz da vida, porque é o momento que eu tô vivendo. Daqui a pouco eu vou chamar e vou pra casa e vou ver meus filhos. E eu vou estar feliz da vida, porque é o momento que eu vou estar com eles. Então é pra pregar, eu prego como se fosse a última vez que eu tô pregando. Porque eu tô vivendo agora, é o momento. Você tá presente naquele momento no que você tá fazendo. E isso faz você crescer, amadurecer e mudar de fase sem arrependimentos. A pior coisa que pode acontecer é você envelhecer. E eu vou dizer isso porque eu tô chegando nos 40. Mas, cara, feliz da vida. Porque quando eu tinha meus 18, meus 19, meus 20, meus 21... eu curti demais. Demais. Então, eu acho que você tem que aproveitar para você não se arrepender. Aproveitar, obviamente, em santidade. Claro. Aproveitar diante daquilo que são as oportunidades que Deus te dá. Quando eu fazia o programa ao vivo também, e aí, bom dia, dá um sorriso aí, boa tarde, e todo mundo, nossa, é muito legal o seu programa, porque você tá sempre felizona. Cara, sim, porque é o momento que eu estou vivendo. Né? Então, eu sou muito feliz porque tive esse momento e aproveitei da melhor maneira. É verdade. E quem me vê em alguma dessas fases pode ter certeza que eu estava curtindo cada minuto daquilo que eu estava fazendo. E isso é uma escolha tua, né? Sim. Tipo assim, eu escolho estar agora, presente agora. Eu escolho estar feliz. Eu escolho viver intensamente. É uma decisão. Porque, cara, porque nem sempre você tá bem. Exato. É você que decide. É isso que eu ia falar. Muitas vezes a gente vê o pessoal alegre e tal, e fala, cara, como é que essa pessoa tá sempre feliz? Tipo, às vezes eu fico triste, às vezes eu tô muito mal, sabe? Só pra clarificar, você escolhe, mesmo nos momentos que você não tá bem, se você tá tendo um dia ruim, cara, eu vou dar o meu melhor, eu vou estar presente ao máximo. Como é que é essa escolha? E quando precisar chorar, escolha chorar no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, no ambiente certo. Que louco. Quando eu preciso surtar, né? Tá bonitinho ali, né? Cara, quando eu preciso surtar, eu falo, eu vou ligar pra minha pastora, que é uma mentora minha, eu ligo pra ela e falo, eu tô te ligando porque eu vou precisar dar uma surtada. Ela, vamos lá, vamos conversar. Aí, por que isso, por que aquilo, por que eu, por que não sei quem, Ela, então ainda existe espaço para essas coisas. Claro, nós somos humanos, né? Nós temos muitos arrependimentos, nós temos erros, nós temos falhas, nós temos medo. Sim. Nós temos medo. Sim. O grande lance é onde você aplica o teu medo. Aqui não é hora de eu pôr meus medos na mesa. Claro. Então, mas eu preciso pôr. Então eu ligo pra ela e falo, eu tô com medo disso. E ela, calma, vamos orar junto. E agora vamos pensar um pouco sobre isso. Que legal. Então, E até nisso você vive intensamente, naquele momento. Porque se é a hora de eu chorar, eu aproveito para chorar ali naquela hora. Porque senão, e aí é o que hoje a gente vê, a sociedade está muito descompensada, né? Você vê professor surtando em sala de aula. Você vê aluno surtando em sala de aula. Você vê, às vezes, dentro do ministério, as pessoas assim, né? Então, disfuncionais, né? Exato. Então, existe um momento, existe lugar para todas as coisas. Então, viva intensamente todos os momentos. Até mesmo as coisas ruins. Eu já tive algumas perdas na minha vida que foram extremamente difíceis. Mas é aquilo, o choro dura uma noite, a alegria vem no amanhecer. Se o choro está durando a noite, então chora. Se de repente você passou por uma perda, chora. Não adianta você se manter forte. Sente. Descarrega. Mas já faz um ano. Legal, ainda está sentindo? Então vamos de novo. Chora. Mas é isso que é o ponto. Chora com a pessoa certa. Porque às vezes você está gastando o seu tempo com alguém que, de repente, vai desprezar esse seu momento e não vai te edificar, aí não adianta. Então é você abrir o seu coração com as pessoas certas. Tem gente que só reclama e só murmura. Cara, você vai ficar só reclamando, só murmurando, você não vai viver. Mas tem hora que a gente quer reclamar, né? Então, reclama com a pessoa certa. Quem que é a pessoa certa para você reclamar? Será que ela existe? Olha só. Tem alguém que consegue, com maturidade, ouvir as suas reclamações e achar que você não está, né, sendo ingrato? Se você tem essa pessoa, beleza. Se não, você escreve uma carta para Deus. Estou reclamando aqui. Pô, que dica, cara. Legal. Eu peguei vários cadernos meus, que eu tinha vários cadernos assim, de indignações, né? Estou solteira, como você faz isso comigo? Estou te servindo há tanto tempo, estou aqui, né, nessa vida. Então, existe maneiras certas de você fazer todas as coisas. É isso que eu acredito. Muito louco.
Adorei essa dica. Escrever para Deus a carta. Porque, de uma certa forma, esse é um diálogo que você está tendo com você mesmo e com ele. É muito louco. E organiza as ideias, Sim. né? E se você deixar registrado, principalmente depois num lugar que você pode visitar, você começa a ver o quanto que você melhorou, o quanto você mudou. Você fala, nossa, eu lembro que esse dia eu tava muito zoado, olha. E, putz, era tão bobo. Mas agora que eu estou madura, eu vejo que isso era bobo. Na época, eu tava quase, né, perdendo a cabeça. Sim. Uma parada que você falou, eu acho essencial. Com a pessoa certa. Tipo, muitas vezes, pra gente organizar nossos pensamentos, pra gente, na verdade, pensar mesmo, a gente precisa falar. Sabe? Falar com alguém. Precisa ter alguém pra ouvir os nossos pensamentos. Porque muitas vezes, quando o pensamento fica, pelo menos essa é a minha experiência, quando fica na minha cabeça, você nem percebe, mas não é um pensamento. Tipo assim, é um projeto de pensamento. Você nem sabe direito o que você está pensando, sabe? Fica uma parada incompleta. Isso às vezes causa uma ansiedade, sabe? Por exemplo, eu tô chegando no período de voltar às aulas, tá? Legal. Isso me causa um certo tanto de ansiedade, às vezes, sabe? Tipo, caramba, o que vai vir nesse futuro e tal? Eu tô no processo de aplicar para alguns estágios também, então, poxa, será que eu vou conseguir ou não? Às vezes, quando eu não falo sobre isso, fica na minha cabeça, tipo, só uma ansiedade do que tá para vir, do que eu nem sei exatamente o que tá me causando essa ansiedade, sabe? Só existe alguma coisa lá. E quando eu começo a conversar, ou quando eu coloco no papel, esses dias eu fiz isso, escrevi tudo o que estava acontecendo na minha vida. Tá, estágio, aula, não sei o quê, meu relacionamento com Deus, tal. Você vê que não é aquele monstro de 7 cabeças, né? Que é uma parada muito mais simples. Você se habilita a começar a agir de uma certa forma que, às vezes, você não consegue, se você não coloca esse pensamento de uma maneira explícita. Então, eu concordo que, tipo assim, você aproveitar seus momentos com as pessoas certas, se comunicar, se relacionar com as pessoas certas, é essencial. É essencial para você pensar, sabe? Para você organizar a tua cabeça. Jesus, quando ele estava perto de se entregar, ele sabia que esse momento estava chegando. A palavra fala que ele começou a ficar com temor e tem um texto que diz assim, pavor. Pavor é um medo profundo e uma angústia profunda. A gente visita o Getsemane quando a gente vai em Israel. Muito louco. Nessa hora, ele chamou 3 amigos. Ele estava sempre com uma multidão. Ele podia ter colocado esse sentimento para uma multidão. Ele podia ter colocado esse sentimento só para Deus. Mas ele fez questão de compartilhar com os 3 caras, mesmo sabendo que os caras iam dormir no mesmo minuto. Mas qual que era o lance? Ele precisava pôr para fora. Então ele fala, eu preciso que vocês orem por mim. Com as pessoas certas. Eu preciso que vocês me ajudem. Aí os caras, não, conta com a gente, tal, não sei o quê. O grande lance é você saber pôr para fora, para você manter-se dentro do seu propósito. Sim. Então, Jesus ele tem tudo aquilo que a gente precisa para os momentos que a gente precisa, para as fases que a gente precisa. É só você olhar para ele e buscar esse relacionamento que você vai encontrar. É verdade, é um mapa de vida mesmo. E, Bispa, uma última pergunta que eu tinha. Uma parada que eu tenho pensado muito sobre ultimamente. Deus criou um mundo com dor, sabe? Muitas vezes a gente passa por dores. Você mencionou que você teve algumas perdas na sua vida. Isso não é exclusivo a você. Todo mundo passa por dores. Isso é um fato da vida. Tá. E até pessoas inocentes sofrem, né? Como é que você faz sentido disso? Como é que quando você experimenta, quando você atravessa um desafio ou passa por uma dor intensa, sabe? Como é que você faz para não sair da presença de Deus, para não se fechar, mas para se abrir, para confiar nele? Assim, no que você passa pessoalmente e também no fato de que existem dores no geral. Tipo assim, eu acho que isso é uma pergunta na minha cabeça e na cabeça de muita gente, sabe? Cara, se Deus é um Deus bom, que é onipresente, onisciente, por que ele fez um mundo onde tantas pessoas sofrem, sabe? Eu acho que muita gente pensou isso agora com a parada que aconteceu com as chuvas, né? O que você tem a dizer sobre isso? Tem coisas, Deivão, que a gente aprende com o nosso pai e com a nossa mãe. Tem coisas que a gente aprende na escola. Tem coisas que a gente vai aprender com os amigos. Tem coisas que a gente só aprende com a dor. Olha só. Tem coisas que a gente só aprende com a perda. É impossível você tirar o aprendizado de todos os momentos e de todas as fases da vida. É claro que falando aqui agora,
não estou passando por nenhuma situação nesse momento, acaba sendo até fácil. Mas eu posso citar aqui 2 ou 3 situações que eu vivi que foram extremamente difíceis para enxergar Deus. Porque eu acho que esse que é o grande lance. A dor ofusca, né? Eu estou aprendendo e o que eu vejo de Deus aqui nesse momento. Então, por exemplo, eu tive a perda do meu pai. Meu pai era um pastor na igreja. Como eu falei para você, eu vim para a igreja com meu pai e com a minha mãe. Meu pai era um pastor, dirigente de igreja, um homem trabalhador. E ele simplesmente morreu por causa de uma gripe que não conseguiu... Não que não tratou, estava com gripe, depois virou pneumonia. A hora que foi parar no hospital, já estava com o pulmão todo comprometido. Como ele era diabético, teve umas paradas cardíacas e aí não conseguiram administrar. Olha só. Em pouco tempo, meu pai faleceu. E aí eu, oi? Só que eu estava orando, eu estava de jejum, eu estava buscando. Fiz tudo. Tipo, cadê Deus nesse rolê que a gente busca e tipo, então a vontade de Deus prevalece, então por que a gente ora? Exato. Se existe a maldade, por que serve? Para que serve Deus, então? Né? E aí, a gente teve uma experiência na nossa família que foi exatamente a experiência, por exemplo, de ver o apóstolo ligar. E meu pai teve uma parada cardíaca, o apóstolo ligou, meu pai ressuscitou. Aí o médico falou, olha, ele acabou de ter uma parada cardíaca e voltou, a gente nem sabe como que ele voltou. Que loucura. E aí falou, não sei o que vocês fizeram. Minha mãe falou, putz, o apóstolo acabou de orar por nós. E no outro dia, meu pai acabou falecendo. Olha só. E aí eu falei, Deus, mas o apóstolo orou. E ele voltou. Tipo, então, quer dizer, eu aprendi primeiro que a vontade de Deus ela é soberana. E Deus fecha ciclos e abre ciclos. Mas existe uma voz que a gente não pode desprezar, que é a voz da igreja, que é a voz profética, que é a voz daqueles que estão pastoreando as nossas vidas. Então, no meio da dor, não lute sozinho. Existe uma igreja, e eu falo da igreja de Cristo mesmo, contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Existem profetas, existem pessoas que podem te pastorear e te ajudar. Você não está sozinho. Segunda coisa é que todas as vezes que a gente tem luta, a gente aprende uma característica de Deus. Eu aprendi a enxergar o Deus consolador. Olha só. Deus só pode consolar quando eu preciso de consolo. Sim. Se tá tudo bem, eu não tenho uma característica de consolo na minha vida, vamos dizer assim. Claro. Mas quando tá tudo mal e eu tô chorando, aí eu sinto o abraço do Deus consolador. Então, a parada é, o que é que Deus está querendo te mostrar nesse momento? Quem ele está querendo que você... Qual a característica dele ele está querendo se revelar para você? Ele está querendo mostrar para você. Saiba que você não está sozinho. Então, diante de toda a calamidade que a gente vê no mundo e tudo mais, o que eu enxergo de Deus nisso? Quem sou eu nessa história? O que é Deus e o que ele quer de mim? Aprenda sempre a responder essas 3 perguntas. Quem é Deus, quem sou eu e o que ele quer de mim? Olha só. E aí, na nossa caminhada cristã, eu vejo muita gente que passou por muitas tragédias. Por exemplo, tem um pastor muito querido nosso que ele foi abusado desde os 3 anos de idade. E aí, hoje, ele é um cara que ele está no sertão resgatando e tem um trabalho de missão com crianças que foram abusadas. Então, ele viveu esse abuso, ele viu o consolo e a cura de Deus e ele foi ser restaurado por Deus nessa situação. Eu vejo que Deus levou o meu pai, e hoje eu cuido de uma geração que tem problema com paternidade, com a ausência paternal. Eu sei o que é não ter pai, e eu sei o que é Deus Pai. Então, toda a perda e toda a dor, ela vai também desaguar no seu propósito, no seu chamado. Com certeza. Então, observe as dores, observe essas situações. O que te dá essa injustiça é porque Deus quer te usar nisso. Que Deus Enxergue tem um Deus. propósito, enxergar Deus no meio das dores. E você está aprendendo. Exato. Bem-aventurados os que choram, pois serão são consolados. Sem dúvida. É, muito louco. Você tem que chorar para você ser consolado. E nesse processo você é bem-aventurado. Mais do que se você não tivesse chorado em primeiro lugar. Porque nesse processo você se encontra, né? Nós somos seres que são completos com todos os sentimentos. É verdade. Com o medo, com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade. Tanto que Jesus teve isso. Sim, quando ele se fez humano. Para que ele pudesse viver a sua plenitude e ir para a glória, ele passou pelos seus momentos de angústia, muito de louco. dor. Até ele se submeteu a esse fato da realidade. De passar por dor e por angústia, por traição, por E morte. de desprezo, de todo mundo desprezando ele e tal, e de todo mundo ser tão cruel. Ele estava também diante de pessoas tão cruéis, né? De tanta injustiça. A injustiça sempre houve no mundo, sempre existiu.
né? O grande lance é o que a gente faz com a injustiça, o que a gente faz com as calamidades. É isso que vai dizer quem somos. Muito louco. Obrigado, Camila. Muito obrigado mesmo. É isso, eu que agradeço, meu irmão. Pessoal, obrigado por nos acompanhar no nosso primeiro episódio do Shema com o Neivão. E é isso, galera. Se vocês querem mais, deixa um comentário aí, dá um like. E deixa também uma sugestão de quem você quer ver aqui. Foi um grande, grande prazer. Eu estou muito animado para fazer muitos outros episódios e quero que você retorne para mais um episódio algum dia desses, viu? Meu irmão, a palavra fala, nunca despreze os pequenos começos. Eu tenho certeza que você está começando, semeando uma semente que vai gerar grandes frutos. Obrigado. Faço votos que isso aconteça. Amém. Pode contar comigo sempre. E um prazer enorme estar aqui com vocês também. Me siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Camila Boin, B-O-I-N. E tamo junto para que o reino de Deus seja estabelecido nesses dias através de nós. Aleluia. Yes! Top.